Nós vamos começar pregando a pregação desse domingo, né? O texto está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versos 6 a 12. E o tema da mensagem, como vocês estão vendo, é a mensagem do reino. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 12. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus prometeu que iria brilhar, e o texto está dizendo que Ele mesmo brilhou dentro de nós, para que nós conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Diga assim: tem guerra. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós não opera a morte, mas em vós a vida. O século 21, irmãos, é o século marcado pelas comunicações. Eu não estou tão velho assim, mas eu me lembro do tempo em que uma notícia para sair dependia do jornal. Algo acontecia e o mundo ia saber só no dia seguinte através do jornal, ou até mesmo da televisão. Mas hoje não. Hoje uma notícia acontece em real time. Na mesma hora tem alguém com o celular lá, e daqui a pouco o mundo está sabendo. Então esse negócio de exclusividade do jornal, dar uma entrevista exclusiva, está acabando. A comunicação é rápida. As pessoas ficam sabendo das informações imediatamente quando acontece. Por um lado, isso é ruim, porque existe a multiplicação de fake news, de mentiras, de alarmes, e as pessoas ficam atemorizadas. Mas por outro lado, é maravilhoso, porque é o tempo em que a promessa de Deus está se cumprindo, que o Evangelho seria pregado em todas as nações. Amém, gente? Hoje, nessa hora que eu estou falando a vocês, o mundo está sendo pregado. O mundo está recebendo a mensagem de Deus está sendo pregada em todos os 4 cantos do mundo, através da mídia, através da internet, através de vocês. Amém? Quantos aqui gostam de compartilhar mensagens que vocês ouvem? Vocês hoje são portadores da mensagem. Amém? Para vocês terem uma ideia, eu falo num domingo para 3.500, 4.000 pessoas. Na segunda-feira a mensagem é postada. No primeiro dia, a mensagem de domingo já atinge 10.000 pessoas. Tem mensagens minhas que já está com 1.400.000 pessoas. Está aqui o Ziza e a Flaviana. A mensagem que eu tenho mais visualizações, eu conto o testemunho de como ele venceu aquele acidente com um touro de quase 900 quilos, que pisoteou o Ziza durante tanto tempo, e ele está sobrevivendo e ainda está firme e forte em nome de Jesus. Mas a mensagem é assim, ela está indo a longe, porque Deus está permitindo. Eu quero que você entenda uma coisa, diga: o nosso Deus está no controle. Você está vivendo nesse tempo, queridos, mas a mensagem do reino de Deus é poderosa. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, sobre compreender o reino de Deus. E você precisa entender que você faz parte desse tempo.
Não tem esse negócio de, eu não tenho chamado, eu não sou pastor. Não, você está vivendo num tempo onde todo mundo é portador de uma mensagem, de boa ou de ruim. Qual é a mensagem que você vai levar? Amém? Então eu quero começar falando sobre os mensageiros do reino. Diga assim, está falando de mim. Diga, eu sou o mensageiro do reino. Aqui, Paulo usa uma figura. Ele diz que a mensagem que nós pregamos é Deus iluminando os nossos corações e revelando a sua glória na face de Cristo. Em outras palavras, o evangelho que a gente prega é uma mensagem de uma pessoa, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas a palavra diz que esta mensagem ela é um tesouro, é um conteúdo inestimável, mas ela é colocada dentro de um vaso de barro. Põe a mão em si mesmo e diga assim, eu sou de barro. Querido, você não é porcelana chinesa. Sabe, fiquei ferido, estou magoado, rachou. É que nem porcelana, rachou nunca mais conserta. Tem muito crente assim, crente de porcelana, esse não serve. Você também não é de cristal não, para brilhar, nem de murano. Sabe aquele vidro bonito lá da Itália? Você não é nada disso. Você também não é dessa cerâmica vietnamita, que é linda e cara pra caramba. Diga assim, é de barro mesmo. Pastor, você está dizendo que eu não valho nada? Não, eu estou dizendo que o valor que você tem não é no teu exterior. O valor que você tem é no conteúdo que você tem. Porque a mensagem que está dentro de você é um tesouro inestimável. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Então, a gente tem que entender que o que tem dentro de nós é extraordinário. Você tem o melhor perfume, que termina com todos os maus odores. Você tem o melhor remédio, que cura todas as enfermidades. Você tem o melhor antídoto, que acaba com todos os venenos. Você tem o melhor alimento, que nutre o corpo, a alma e o espírito. A Bíblia está dizendo que você é de barro. E Deus permitiu que o poder dele se manifestasse no barro, para que a excelência da glória e do poder fosse dele, de Cristo. Agora, queridos, o texto também diz que esse barro muitas vezes se lasca, se quebra, tem rachaduras. É aquele vaso que sai de um lado, vai para o outro. Nas mudanças que ocorrem na vida, ele bate, ele lasca, ele trinca. Alguns estão até o puro caco. Tem gente se sentindo um caquinho aqui, gente? É melhor assim, porque quando você está cheio de cacos, a luz que está dentro vai brilhar através de você. Amém? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus não colocou essa mensagem em pessoas perfeitas. Aliás, não existe esse negócio de pessoa perfeita. Se não existe gente perfeita, como é que você tem que olhar para a vida? Você tem que olhar para as pessoas com misericórdia e esperar que elas olhem para você com misericórdia. Amém? Porque nós somos todos de barro. Agora, se você quiser impedir que o vaso se quebre, o tesouro que está dentro não vai aparecer. Porque exatamente quando o vaso começa a quebrar e lascar e rachar, que a glória e a luz do Evangelho vai começar a aparecer através da vida dele. Amém? Então, querido, todo quebrantamento é benéfico. Saiba disso. Até quando somos injustiçados, até quando perdemos posição, dinheiro, status, e naturalmente vem aquela pergunta: por que Deus está permitindo isso?
Eu quero te dizer que se você está sendo macetado, se você está sendo lascado, se está quebrando a tua vida, glorifique a Deus, porque a glória de Deus vai se manifestar de maneira ainda mais poderosa na sua vida, amém? E aqui nesse texto a gente vê algumas maneiras que o vaso se quebra. O texto diz: atribulados, porém não angustiados. Quantos aqui já passaram por circunstâncias de muita luta? Mas a Bíblia está dizendo que você não precisa viver com angústia, porque Deus está no controle. Perplexos, porém não desanimados. Perplexidade é aquele espanto que acontece conosco quando alguma coisa que a gente não espera nos sobrevém. Perplexidade faz parte da vida, porém não desanimados. Ânima é alma. Desânimo significa uma alma destruída. Aquele que tem o vaso, que é um vaso de barro, mas que tem o tesouro de Deus dentro de si, este tesouro começa a fluir, mesmo quando há perplexidade. Perseguidos, porém não desamparados. Diga assim: eu não estou só. O inimigo quer que você se sinta só, mas o Deus Todo-Poderoso está na tua vida. Abatidos, porém não destruídos. Você pode ficar abatido em alma. Elias, a Bíblia diz, profeta Elias, aquele homem extraordinário, que fez descer fogo do céu. Ele foi um homem sujeito às mesmas tentações, ficou deprimido, foi para a caverna, teve depressão, pediu a morte. E Deus usava, porque ele era um vaso de barro. Não era o Elias que era grande, era o Deus de Elias que era grande. Tanto é que quando Elias sobe, Eliseu pega a capa de Elias, bate, fende as águas do Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Então, irmãos, a mensagem que nós pregamos, o evangelho que pregamos, não é o evangelho de Lamartine, não é o evangelho de quem quer que seja, é o evangelho de Jesus Cristo. Então, quando você vir alguém fazendo uma obra para Deus, você diga: onde está o Deus desta pessoa? Mas é o Deus dela e não é ela. Amém? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida manifeste em nosso corpo. Sabe, gente, quanto mais você morre para as suas vontades, mais a vida de Cristo se manifesta. Quanto somos entregues à morte por causa de Jesus, a sua vida manifesta em nós. Amém? Paulo diz: em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Quando Satanás começa a se levantar contra você, saiba que quando você se humilha, quando você se quebranta, quando você muitas vezes chora por causa da injustiça, a vida de Cristo começa a se manifestar através de você. Então, mensageiro é isso. Mensageiro é um vaso de barro. Diga: eu sou um vaso de barro. E eu quero mostrar para vocês como é que um indivíduo, como é que um cristão se torna maduro, com a evidência clara de que ele já foi quebrado, de que já foi lascado, de que já foi trincado, mas a glória de Deus ainda está fluindo na vida dele. Quero mostrar para vocês algumas evidências. Primeira delas: no reino de Deus, para receber você tem que dar. É duro, né? Tem hora que dói, né? Tem hora que vem o desafio e você fala: será que eu tenho que dar? Aí você tem que morrer um pouquinho. Mas olha o que Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Eu acho que o melhor lugar para você morrer e para ficar um vaso trincado é o casamento. Porque no casamento, irmão, para dar certo, você tem que morrer para a sua vontade. Sabe quando a tua mulher quer uma coisa e você quer outra? Faz a vontade dela. Eu sempre falo quando eu vou fazer casamento: você quer ser feliz ou quer mandar?
Você quer obedecer ou quer fazer amor? Mas a mulher também tem que abrir mão muitas vezes, e abre até mais do que os homens. Mas a verdade é essa: a gente quer receber amor, mas não quer dar amor. A gente quer que a pessoa nos compreenda, mas não quer compreender o outro. A Bíblia está dizendo, você dê primeiro que você vai receber. E a Bíblia diz que quando você entra nesse processo, será boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aqui está falando daquele medidor, um copo, que eles colocavam um cereal e enchendo. E quando ele estava aparentemente cheio, eles botavam como se fosse um pilão assim para socar, para que todos os espaços pudessem ser preenchidos, e aí continua enchendo até transbordar. É assim que Deus faz: dá o passo primeiro, ame primeiro e o amor virá. Seja generoso em todas as áreas da sua vida, que você vai receber de volta. Amém, irmãos? Aqui a gente vê a morte do egoísmo. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer alguém feliz. A segunda evidência é que no reino de Deus, se você quiser crescer, tem que diminuir. João 3,30 diz assim: convém que ele quem? Jesus cresça e que eu diminua. Isso aqui é João Batista falando, irmãos. Ele era o cara, estava batizando milhares no Rio Jordão, e de repente ele vê chegando aquele de quem ele falava. Então ele tinha que entender que a hora deles havia acabado. Agora é a hora de Jesus. E sabe, irmãos, não é fácil. João entendeu isso. Ele disse: eu não sou digno nem de desatar a sandália do pé dele. Mas quando ele foi preso, quando ele foi para o calabouço, ele começou a ter dúvidas. Aí ele mandou o discípulo perguntar para Jesus se ele era mesmo aquele que havia de vir. E Jesus diz assim: vai lá e conta para ele que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, e que entre todos o evangelho está sendo pregado, o reino de Deus. Amém? Você quer crescer na sua vida profissional? Saiba diminuir, seja um bom chefe. Valorize os seus funcionários. Não seja aquela pessoa inatingível que está distante delas. Aqui fala claramente da morte ao orgulho. No reino de Deus, se você quiser ser o maior, precisa se tornar o menor. Lucas 9,48 diz assim: e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele entre vós for o menor de todos, este é o que é grande. No mundo as pessoas fazem diferente. As pessoas que têm mais posição, que têm mais dinheiro, elas têm melhor acesso. São convidadas para ficar nas primeiras fileiras. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que não é assim que Deus faz. Deus exalta aquele que se humilha. Amém? Então, se você quer ser grande no reino de Deus, seja o primeiro a se diminuir. Não esconda os seus defeitos, seja humilde, reconheça que você os tem. Seja capaz de admitir uma culpa. Você que é pai para o seu filho, você que é marido para a sua esposa, você que é chefe para os seus funcionários. Todo mundo sabe que eu tenho muitos defeitos, mas eu sou capaz de pedir perdão para a pessoa contra quem eu errei. Muitas vezes eu já fiz isso para ovelhas. Às vezes você está aqui na frente e as pessoas pensam que você é inatingível. Não, meus irmãos, eu sou igual a você, eu sou de barro. Eu também tenho meus defeitos, tenho minhas fraquezas. Eu sei que eu sou uma pessoa de Deus, porque quem está dentro de mim é um tesouro extraordinário, que é o que está dentro de você também. Amém, igreja? Se você quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Marcos 10:31, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Quem quiser viver, primeiro tem que morrer. Gálatas 2:20, logo, Paulo dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, isso é a contramão da história. Mas eu te pergunto,
Onde está o Hitler que ia dominar o mundo pela força? No inferno. Onde está Napoleão? No inferno. Onde que está o Nero? No inferno. E o Evangelho faz 2000 anos que entra e vence todas as culturas, todas as dificuldades, todas as perseguições. Por quê? Porque os vasos quebram, mas o tesouro é extraordinário. Quando o vaso quebra, aí que o tesouro se revela. Amém? Glória a Deus. Aí você vai dizer, puxa pastor, mas essa palavra está meio depressiva. Fique triste não. Quebrar não é bom, mas é necessário. Dói, mas vai curar. Vai passar, a humilhação passa, a injustiça passa. E quando a pessoa confia em Deus e continua mantendo o tesouro dentro de si, chega a hora da exaltação. Aqueles que se humilham serão exaltados. Em sexto lugar, eu quero dizer aqui que quando o tesouro se revela, meus irmãos, acontece algo muito extraordinário na vida do vaso. O vaso, ele começa a perceber o seu valor. Ele começa a perceber que ele vale, não por aquilo que ele é intrinsecamente, mas por aquilo que ele carrega. E Paulo é um exemplo claro disso. Ele passou por todas essas coisas que ele mencionou. Mas lá em 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5, ele diz assim: reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Queridos, a igreja de Tessalônica foi fundada em 3 semanas. E era uma igreja tão extraordinária que Paulo diz assim: olha, vocês se tornaram modelo para a Ásia inteira. 3 semanas Paulo teve lá. Vazinho bom, né? O camarada fundou uma igreja, a melhor igreja da Ásia. Ele ficou 3 semanas lá. E por que isso? Ele continuava sendo um vaso de barro, mas olha o que ele disse: eu fui ter com vocês, mas eu não fui só com palavra, mas com o quê? Com poder do Espírito Santo e com demonstração do Espírito. E mais uma coisa, em plena convicção. Diga, plena convicção. Querido, Paulo tinha convicção do que ele estava pregando. E eu quero declarar para você: se você quer ser bênção no reino de Deus, você tem que começar a acreditar na mensagem que você prega. Amém? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para falar qual era a característica de um líder que as pessoas seguiam. Isso foi feito no mundo secular. Sabe qual foi a resposta de maioria esmagadora? Líderes convictos de uma visão. Se você não crer no que você prega, fecha a tua boca e não pregue. Mas se crer, pregue com ousadia, com plena convicção, porque aí então Deus vai operar através de você. O vaso é de barro, mas a mensagem é gloriosa. Você pode ter os seus defeitos, mas a mensagem é perfeita. Amém? Não somente com palavra, sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Não precisa falar com o irmão do teu lado, só cutuca. Fala plena convicção. Amém, irmãos? Seja apaixonado por Jesus. Seja apaixonado pela mensagem que você prega. Seja apaixonado porque essa mensagem vai mudar a vida de alguém. Mudou a sua vida ou não? Quantos tiveram a vida mudada aqui? Então, se é bom para você, prega para o outro. Ao invés de você ficar choramingando, falando das suas mazelas, pregue a mensagem de Cristo. A mensagem é poderosa, é verdadeira. Amém, irmãos? Diga em plena convicção. Diga em plena convicção. Diga em poder e demonstração de Espírito. Vasos de barro,
mas a luz está brilhando. Amém? Isso é tão verdade, irmãos, que eu estou falando. O que significa a palavra entusiasmo? Vou fazer aqui algumas demonstrações. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Estou entusiasmado? E agora? Bom dia, irmãos. Se prepara que hoje o rei vai comer. Estou entusiasmado. Bom dia, meu povo. Bom dia, povo de Deus. O Senhor habita na tua vida. Jesus é bom. Hoje Ele vai falar com a tua vida. Amém, glória a Deus. Você crê nisso, aplauda o Senhor. Entusiasmos é uma palavra. Theos é Deus. En é dentro. Entusiasmos é introjetar a Deus, ou Deus dentro. Até a semântica da língua já compreendeu que quando alguém tem Deus dentro de si, ela fica diferente. Então sorria, dê um sorriso bem gostoso. Deixa um sorriso bem gostoso. Olha para o irmão do teu lado, dê um sorriso gostoso para ele. Você que está me vendo na internet, você que está aqui, olha. Você se lembra daquele tempo que alguém perguntava: se você morrer, você vai para onde? Você falava: não sei. Pergunta para mim para onde eu vou. Pergunta para mim: para onde você vai, pastor? Para o céu. Quem aqui vai para o céu? Mas vocês, seus vasinhos de barro, vocês estão lascados, estão quebrados, vocês vão para o céu. Por quê? Porque o tesouro que está em nós nos garante que Ele morreu pelos pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Aplauda mais, glorifique ao Senhor. Essa é a mensagem que nós pregamos. Então, se você está passando pelas tribulações da vida, se quebrou, se lascou, caiu, levantou, não tem importância, porque Deus sabia de tudo isso quando Ele te chamou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os homens podem não querer te dar uma oportunidade, mas Deus sempre dará. Em segundo lugar, eu quero falar da mensagem do reino. Lá em Mateus 28, versículos 18 a 20, o texto da grande comissão, a Bíblia diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga assim: a ordem de Jesus é que eu vá. A promessa de Jesus é que toda a autoridade é dele. E diga: a segunda promessa dele é que Ele estará conosco quando nós formos todos os dias. Amém? Sabe, eu quero contar uma notícia muito boa para vocês, porque tem gente que pensa que o evangelho está coado. Ele não está coado, ele está expandindo. Queridos, vocês sabem quantos bilhões de cristãos existem no mundo? 2,3 bilhões de cristãos, contando católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes. 2,3 bilhões. Há 7 milhões de igrejas no mundo. Das 7 milhões, a grande maioria está diminuindo. Algumas estão estacionadas.
Mas tem 1 milhão de igrejas no mundo que está crescendo. E só com esse 1 milhão de igrejas, das quais nós fazemos parte, o evangelho está crescendo 2% ao ano. Significa que é 50 milhões de novos crentes no mundo inteiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que pensa que quem está mais crescendo é o Islã. O Islã cresce na natividade, porque eles têm muito filho. Que tenham muitos filhos para a gente ganhá-los para Jesus. E saibam vocês que está havendo um grande avivamento no mundo muçulmano, no mundo islâmico. Eu estive essa semana em Brasília num congresso e nós recebemos um pastor egípcio. Eu não posso dizer o nome por uma questão de segurança. Pastor de uma igreja de 11 mil pessoas. E ele começou a contar o que Deus está fazendo lá. Pasmem. Ele disse que estava conversando com um dos generais chefes do Egito, muçulmano, radical. E o camarada disse assim: a nossa função, nosso objetivo é converter de volta ao islamismo os 9 milhões de cristãos desse país. O Egito tem 90 milhões. 9 milhões de crentes e crescendo. Ele disse assim, ele fez um trabalho para mim, porque eu não sabia quantos eram, mas ele me contou que somos 9 milhões. E aí ele contou como é que Jesus está agindo lá. Ele tem um centro de treinamento para treinar os muçulmanos que se convertem, escondido, porque ninguém pode saber, é proibido. E aí ele contou que o filho dele é que dirige isso, né? Então, teve um dia que ele estava lá com a sala cheia de muçulmanos convertidos, mas ele falou que começou a acontecer um fenômeno. Os convertidos começavam a convidar os outros muçulmanos que não eram convertidos. Então, aquilo que deveria ser um treinamento para quem já era crente, começou a virar também um lugar de evangelização. E ele contou que teve um dia que um muçulmano desses radicais foi lá. E o objetivo dele era: vou acabar com aquela festa, eu vou brincar com eles, vou ridicularizá-los e vou comer de graça. E estava com aquele objetivo. E ele chegou lá, sentou, ouviu o ensinamento, a palavra. Quando chegou na hora do treinamento, porque eles ensinam as pessoas a orar em público. Então um muçulmano levantou, começou a orar, o outro muçulmano levantou, começou a orar. De repente, um camarada começa a orar, mas num fervor. Parecia que o céu estava descendo. E eles olharam para o camarada. Ele não era convertido, ele era muçulmano. E falando do nome de Jesus, o nome de Jesus e tal. E isso aí, sai, não sei o que lá, e vai. Aí quando terminou a oração, ele falou: cara, você era crente, a gente não sabia? Ele falou: não, eu vim aqui para atrapalhar vocês. Acontece que enquanto eu comecei a orar, e eu falei: Jesus, se você é verdadeiro, aparece para mim. E ele apareceu, vocês não viram? Eu estava falando com ele. Glória a Deus, irmãos. Agora eu sou um servo de Jesus e eu estou com um problema. Falou: minha mulher, que é uma muçulmana radical, falou: não vá. Eles vão te convencer. Ele disse: jamais eles vão conseguir me convencer. E agora o que eu faço? Como é que eu vou falar para ela? Orem por mim. Você sabe que até um crente convertido morre de medo da manhã, né? Até quem viu Jesus ainda tem um pouco de... E aí levantaram um clamor por ele. E fizeram aquela oração do Senhor, converte essa mulher. Ele foi embora. Uma hora ele volta dando pulos de alegria, sorrindo. Ele falou: irmão, vocês não sabem o que aconteceu. Exatamente na hora que nós estávamos orando aqui, Jesus apareceu para ela. E agora nós dois somos servos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a mensagem que nós estamos pregando, irmãos. O relatório desse homem é extraordinário. Ele diz que na Indonésia, um dos países mais muçulmanos do mundo, é uma média de 2 a 3 milhões de cristãos novos todo ano. E na Indonésia, quando você chega no aeroporto, já está escrito 3 cláusulas que dão pena de morte: droga,
prostituição e evangelizar o muçulmano. As pessoas não têm medo de morrer porque são vasos de barro e a mensagem está alcançando. No Iraque já são 12 milhões de crentes. O avivamento na Europa, na França, a França que é o lugar onde Satanás tentou matar o cristianismo com o iluminismo. O avivamento na França está tremendo. No interior da França, as igrejas começaram a crescer de novo, pastores cheios do Espírito Santo. E você mora no Brasil, e o Brasil é um país onde o avivamento está crescendo em poderes enormes. Por isso que as igrejas estão enchendo. Diga assim: eu sou um vaso de barro, mas a mensagem é poderosa. Queridos, eu comecei uma célula esse semestre. Nós já tivemos mais de 30 conversões na célula. Eu chego naquela célula, sempre tem alguém. Quando eu olho alguém novo, eu falo: opa, é hoje. Jesus está fazendo a obra. Você não pode se alegrar com isso e aplaudir o Senhor. Importante, irmãos, que mesmo quando você estiver passando pelo processo do vaso ser lascado, ser quebrado, lembre-se, Deus está trabalhando na minha vida para que a glória do interior, do tesouro, apareça mais. Amém? Não é lindo isso? Diga: a mensagem é poderosa, porque quem está dentro de mim é maior do que quem está no mundo. Em terceiro lugar, eu quero falar do alcance do reino, da mensagem do reino. Nós estamos completando 30 anos de igreja. Já temos uma grande igreja. Mas eu não estou satisfeito. Você está satisfeito? Quantos aqui querem mais? Quantos aqui tem alguém na sua família que ainda não se rendeu a Jesus? Levante a mão. Deus quer alcançar essa vida. Diga: Deus vai alcançar. Diga: eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? O grande perigo de uma igreja que cresceu, que alcançou resultados, é ela gostar tanto do que ela se tornou, que ela não quer mais se abrir para os que vêm. Existe um termo que aqueles que são mais velhos na vida cristã conhecem muito bem, que é koinonia. O que é koinonia? Alguém sabe o que é koinonia? Comunhão. É a palavra grega para comunhão. Mas o perigo não é a comunhão. O perigo não é a koinonia. O perigo é a koinonite. Você sabe o que é a koinonite? É a doença da comunhão. Eu me lembro que quando a igreja começou a crescer, tinha aqueles crentes velhos, né? Eu brinco, falo as ovelhas. As ovelhas. E elas falavam assim: ai, que saudade quando a igreja era pequenininha. Eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Já passou. Eu tenho saudade do futuro. Eu tenho saudade do que Deus vai fazer. É para lá que eu olho. E é para lá que você deve olhar. Quando Deus começa a acrescentar, você não perde nada. Você vai ganhar. Então, igreja, célula, se você está crescendo, se prepare para multiplicar. Porque célula que não se multiplica adoece. Quando não tem mais o que acontecer, começa um brigar com o outro. Deus tem mais. Deus vai usar você. O diabo está dizendo que você é um vasinho sem vergonha de barro. Você diz: glória a Deus. Mas o que está dentro de mim vale muito. O que está dentro de mim é o tesouro. O alcance da mensagem do reino é o mundo. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quem aqui já tem um canal no YouTube? Fica de pé quem tem canal no YouTube. Isso aqui denuncia idade, viu?
Ah, mas eu não sei mexer em mídia social. Abra um canal no seu YouTube e fale. Tem muita gente falando besteira na internet, mas você vai falar de Jesus. Grave lá, bota um celular na frente, fale de Jesus e mande para diante. Porque hoje é assim que Deus está fazendo com que o evangelho seja divulgado. Amém? Então agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quem aqui vai abrir um canal no YouTube? Levanta. Ai, acho que eu preciso quebrar esse vaso aqui, ó, para a mensagem ter mais convicção. Querido, esse é o tempo da comunicação das mídias sociais. A mensagem que está dentro de você não pode ser guardada, ela tem que ser botada para fora, amém, igreja? Agora, quantos aqui compartilham as mensagens do pastor Lamartine? Ah, agora gostei. O alcance, você não tem ideia para onde vai. Eu tenho pregado e eu recebo durante a semana pessoas do mundo inteiro dizendo: pastor, você está me pastoreando aqui na Europa, você está me pastoreando aqui na Ásia. Gente do mundo inteiro. É assim que nós vamos ganhar o mundo. O evangelho vai alcançar o mundo, porque quem tem autoridade no universo é Jesus, e Ele deu para você. Chamado da igreja, a palavra igreja, eclesia, significa reunidos para fora. Eclesia é assembleia, é a tradução de assembleia. Mas se você olhar a palavra grega para a igreja, é chamados, kletos, chamados para fora. Você não foi chamado para dentro, você foi chamado para fora, para falar para o teu vizinho, para falar para o taxista, para falar com quem você encontra ao longo da vida. E Deus, através dessas conexões, vai te abençoar e abençoar o mundo. Amém? A igreja durante muito tempo ficou à parte, à margem da sociedade. Mas eu quero dizer que nós vamos invadir, diga, nós vamos invadir todos os setores da sociedade para influenciar. Amém? Todos. Escolas, universidades, autarquias, mercados financeiros, política, as artes, os esportes, com a mensagem mais poderosa do mundo. Nós vamos invadir. Nós vamos invadir. Aliás, nós já estamos invadindo. Amém? Agora, Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4: porque as armas da nossa milícia ou da guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Palavra que está na tua boca vai arrebentar a resistência à rocha que se levantar contra ele. Amém? Nós vivemos num tempo pós-moderno. É o tempo do homo Deus. É um mundo onde vale a máxima de ame a humanidade e odeie o seu vizinho. Salve as tartarugas e mate os fetos nas barrigas. Esse é o mundo pós-moderno, irmãos. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas nós vamos chorar, sentar e falar: ai, Deus, volta. Não, eu quero que Ele volte. Mas antes de voltar, não, espera mais um pouquinho, que tem muita gente para ser ganha para Jesus. Amém? E Deus vai levantar a igreja em autoridade, em influência, em sabedoria e em graça. Amém, igreja? Você é esse mensageiro. A palavra influência significa fluir de dentro. Não adianta ter lero-lero. Você tem que ter paixão, você tem que viver o que você prega. Você tem que acreditar, você tem que estar disposto a defender a tua mensagem, que alguém vai ser impactado por ela. Amém ou não? A verdade é que nós estamos vivendo num sistema de crenças que tem uma agenda maligna de desconstrução do nosso sistema civilizatório. Satanás quer destruir, desconstruir todos os pilares da civilização.
E a igreja precisa ter coragem, diga coragem, de pregar a mensagem que destrói o sofisma e o engano. Se você se tornar um deles, você terá perdido sabor. O evangelho precisa acontecer lá fora. É na universidade, é no teu trabalho, é na rua. Jesus nos chamou para ser sal da terra e não sal do céu. Venha o teu reino e não vamos ao teu reino. Faça-se na terra como é feito no céu. Nós vivemos o tempo da luciferização do homem. Lúcifer quis ser Deus, e hoje o homem tem sido visto como Deus, que pode fazer o que quer, o que lhe dá na telha. Pode fazer qualquer coisa. Portanto, viver nesse tempo de pós-modernidade é viver num tempo sombrio, egoísta, autocentrado, e nunca a igreja foi tão necessária. Por que está lotado de gente aqui? Porque todos vocês já descobriram que aquilo lá é pouco, que aquilo não gera alegria nem libertação, mas gera cadeias e medos, e temores e angústias. Amém, igreja? Diga assim: eu tenho plena convicção daquele que está em mim, de que o que está dentro de mim é maior do que está lá fora. Então levanta, igreja, levanta, invada os lugares em que Deus te colocar, porque Ele vai te levar a lugar de posição, de autoridade, onde você vai brilhar para a glória de Deus. É um vaso de barro, sim, mas a luz vai iluminar o mundo inteiro. Amém? Aplauda o Senhor, diga eu creio. Mas as nossas armas são heterodoxas. Não são armas que destroem e matam. São armas de amor sincero. O Evangelho fala de servir uns aos outros. No reino de Deus, tudo é coletivo. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Precisamos de relacionamentos mais profundos, de relacionamentos que vão além da epiderme. O reino do mundo é dos leviatãs, mas o reino de Deus é do seu povo. Amém? E por último eu quero falar sobre o poder da mensagem do reino. A mensagem que nós pregamos, nós somos de barro mesmo, mas a mensagem que a gente prega é poderosa. Isaías 30, 21 nos mostra que o poder da mensagem do Evangelho pode mudar a nós mesmos. Diga assim: o Evangelho muda a minha vida. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, isso acontece, viu, meu irmão? Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus não é aquele Deus que quando você erra, Ele fala: tchau, não quero mais você não serve mais para mim. Ele diz assim: o caminho não é esse. A voz vem aqui atrás e diz: não, você está se desviando para a esquerda, volta. Você está se desviando para a direita, volta. Esse é o caminho, andai por ele. Amém? Quantos já sentiram isso alguma vez? Se desviando, se afastando, enfraquecendo, sendo atraído pelo pecado, e Deus começa a te chamar de volta. Esse é o Evangelho que a gente prega. É poderoso para mudar a nossa vida. Só não muda quem é inflexível. Bem-aventurados os flexíveis, porque jamais serão quebrados. O que você prefere, ser flexível ou ser quebrado? Sabe, gente, para mudar, ou precisamos de inspiração ou de desespero. Deus vai sempre colocar alguém para te inspirar. Quando alguém te inspirar, mude. Porque se não mudar por inspiração, vai mudar por desespero. Antes de Deus te dar um manto, Ele te deu uma toalha. Antes da unção, vem o serviço. Segundo lugar, o poder para iluminar os olhos do nosso coração. 2 Coríntios 4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem de Deus. Você conhece alguém que você prega e a pessoa não quer saber de jeito nenhum? O Deus desse século cegou o entendimento deles. Mas quantos aqui já entenderam que Jesus é o Senhor? Quantos aqui já fizeram dele o Salvador da sua vida? Então isso significa que Deus tirou a venda dos seus olhos, abriu os seus olhos. Então o Evangelho faz isso. A ficha cai, diga a ficha cai. Os olhos são abertos. E é Deus quem faz isso. Amém? Poder da mensagem que nós pregamos. É como se Deus colocasse muitos olhos dentro de nós. Olhos para frente, olhos para trás, olhos para os lados, olhos para dentro. Para frente para ver o futuro pela fé. Para trás para ver o passado e aprender com ele. Para os lados para conseguir se contextualizar. Conseguir viver neste mundo de maneira contextualizada e pregando de maneira contextualizada. Para dentro, para entender quem nós somos realmente. E permitir que Deus transforme a nossa vida. Nós precisamos conspirar a mensagem do reino. Conspirar é respirar juntos a mensagem do reino. Para formarmos uma multidão, não podemos desistir das pessoas. Pessoas erram, nós erramos. Eu errei. Quando eu olho para trás, irmãos, eu tenho até pena das ovelhas. Sinceramente, eu tenho uma pena das ovelhas. Imagina um camarada bravo. Qualquer coisinha, a pessoa tinha até trauma da salinha. Quando eu chamava na salinha, era ripa na chulipa. Aí Deus vai mudando a gente. Vai quebrando a gente. Você começa a descobrir que você não é perfeito. E quando Deus te dá a misericórdia para você refazer o que você errou e começar de novo. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Eu não estou resistindo. Olha para o teu irmão do lado. Diga para ele, Jesus te ama e eu também. Prometo que eu não vou ficar falando, mas hoje eu estou demais. Você sabe que no Google há um princípio: erre rápido e aprenda. Você vai errar. Não tenho dúvida que você vai errar. É por isso que você tem um Deus atrás de você dizendo: olha, o caminho não é esse, volta para cá. Amém? Nós precisamos ter uma cultura de generosidade, de estender a mão para quem errou. Porque é isso que Jesus fez. E é isso que a igreja deve fazer para alcançar o perdido. Nós não viemos aqui para os salvos. A Bíblia diz, Jesus disse: eu não vim para os salvos, para os sãos. Para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Amém? Um bebê para andar precisa cair muitas vezes. Eu não estou aqui fazendo uma apologia do erro. Eu estou dizendo que o erro acontece. E nós precisamos estar dispostos a dar a mão para quem errar, para que a pessoa possa andar. Amém? John Maxwell fala de um ciclo virtuoso: testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Vamos falar, diga: testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Isso é possível pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Eu não estou falando aqui que nós devemos vibrar quando uma pessoa erra. Errar, todo mundo vai errar, mas tem gente que erra voluntariamente. E tem gente que erra porque não sabe como fazer. E aí cai e se levanta. Agora, aquele que voluntariamente caminha de erro após erro, este vai ser quebrado. E muitas vezes a Bíblia diz que aquele que resiste vai ser quebrado sem que haja cura. Deus tem uma mensagem perfeita.
E o mensageiro está dentro de você. Satanás, ele tem diversas estratégias para calar a sua boca, porque ele estremece quando você fala do Evangelho. Ou ele te tenta para o erro, quando você cai, ele vai te apontar o dedo e acusar, e você pode, por causa disso, se sentir culpado e recua. Ou então ele cria situações de embaraço, ele cria situações onde você vai se sentir oprimido, e aí você perde a alegria, o ânimo, desânimo você fica. Mas eu quero dizer que hoje, em nome de Jesus, Deus vai tirar o desânimo e vai colocar o entusiasmo, porque Ele está dentro de você. Amém? Glória a Deus. Diga assim: os mensageiros do reino, diga, somos nós. Eu quero te pedir para você ficar de pé, irmãos. Dá uma olhada em todo lugar aqui, ó. Dá uma volta onde você está, dá uma olhada aí. Jesus tem mensageiro de todo jeito. Tem rico, tem pobre, tem jovem, tem velho. Tem brancos, negros, asiáticos, índios, mulatos, mulheres, homens, gordos e magros, mais gordos do que... Não, mais magros do que gordos. Diga assim: tudo vaso de barro. Quem aqui pode olhar para a sua vida e ver algumas lascas? Quem consegue enxergar algumas marcas que você já teve na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique olhando para essa marca dizendo assim: ah, isso aqui foi uma derrota que eu tive. Olha para isso e diz: tenho em mim as marcas de Cristo. Estas marcas são as marcas de Jesus. Porque sejam elas feitas através dos seus erros, das suas quedas, há a marca de Jesus na restauração. Seja ela feita porque você passou por alguma perseguição e injustiça, a marca de Jesus está na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o poder que está dentro de você não pode ser parado, porque é o poder do Deus Todo-Poderoso. Igreja, não é mais hora da igreja ficar olhando para si e lambendo as feridas. Levanta-te, porque grande é a tua luz, resplandece. Amém? Feche os seus olhos, levante a mão para o céu. O Senhor me manda te dizer hoje: eu sempre estive com você. Estive nos momentos das suas quedas, nos momentos em que você pecou, nos momentos em que você fracassou, nos momentos em que você chorou, nos momentos em que você esteve abatido, angustiado e deprimido. Eu nunca te deixei, jamais te deixarei. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma serei fora. Elias foi um homem sujeito às mesmas tentações, e fechou o céu para que não chovesse. Não é sobre nós, é sobre Ele. O nosso valor não está naquilo que nós somos em nós mesmos, mas no tesouro que está dentro de nós. Por isso o Senhor está te dizendo que se você parar de lamber as feridas e se dispuser a ser aquele mensageiro que Ele quer que você seja, Deus vai te dar mais do que vitória, porque essa é a promessa dEle. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Queridos, esse Jesus está se manifestando em lugares assim como o nosso, onde o Evangelho é pregado abertamente. Raramente você vê alguém vendo Jesus. Mas durante muito tempo eu perguntei para Deus: Senhor, e nos lugares onde o Evangelho é proibido? Esse pastor egípcio, ele me contou que na Síria, irmãos, um país destruído pela guerra, no Líbano, no Egito, no Iraque, existem milhares de pessoas que viram a Jesus. Ele até disse assim: procure no YouTube
I woke up from a dream. Eu acordei de um sonho. Escreva isso, você vai ver o tanto de muçulmano para quem Jesus apareceu diretamente. Jesus ama o mundo inteiro. E não é lindo a gente saber que aquele que ama é também poderoso? Queridos, Ele está adentrando no terreno do diabo. A palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe a tua família? A tua família é de Jesus. Comece a orar por ela, que ela vai se converter, vai se reverter, vai se dobrar diante de Jesus, amém ou não? Sabe aquela pessoa que te persegue? Ore por ela. Jesus é mais poderoso do que o trabalho do diabo na vida dela. Quantos querem ser mensageiros dessa mensagem poderosa? Querido, você abra sua casa, comece uma célula, ou então participe de uma célula. Fale de Jesus no seu trabalho. Não tenha medo. Maior é aquele que está em você do que está no mundo, amém? Então levante a sua mão. Diga: Senhor meu Deus, hoje eu te agradeço por fazer parte do teu reino. O reino é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. Diga: eu faço parte de uma nação, o povo de Deus. E eu declaro, Senhor, usa a minha vida. Sou um vaso de barro. Hoje eu entendi, não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. Eu não me importo com as minhas quebraduras, eu me importo com o tesouro que eu carrego. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida para a glória do nome de Jesus. Eu não sei se você entendeu, mas o teu chamado é o que vai te dar relevância. O teu chamado é maior do que você. Queridos, um dia Deus me falou que um homem de Deus no centro da vontade de Deus, ele não pode morrer, ele é imortal, enquanto não cumprir o seu chamado. Satanás tem procurado roubar dos irmãos a alegria. Porque se você está triste, como você vai falar do Evangelho? Nós podemos ficar abatidos. A Bíblia nos mostra, até os grandes homens podem. Mas esse não é o fim. Isso não é para sempre. Então hoje eu quero dar oportunidade a você que quer ser para Deus um mensageiro desta mensagem linda que mudou a tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você pode ser só um caquinho, pode estar se sentindo um vaso sem nenhuma importância, mas hoje Deus está dizendo: eu quero usar a tua vida muito mais do que você já imaginou. Põe a mão no seu coração, você que está aqui. Feche os seus olhos e diga: Senhor Deus, muito obrigado, porque se eu cair, o Senhor me levanta. Se eu me desviar, o Senhor me chama de volta. Mas hoje eu quero me apresentar e te dizer: Senhor, a partir de hoje, que todos os dias da minha vida sejam usados para proclamar o teu Evangelho. Obrigado por esse grande tesouro na minha vida. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor.